Eu sou pai, eu sei o que é isso. Obrigado, meu irmão. Glória a Jesus. Os irmãos têm desejo, então, pela palavra? Amém. Vamos orar, então. Espírito de Deus, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor nos dê graça para entendermos a Tua vontade. Livra-nos do mal, Senhor Deus. Fala conosco de uma forma íntima e poderosa, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tinha preparado uma palavra para pregar na minha igreja hoje, e era a necessidade de falar amém, glória a Deus e aleluia. E eu ia explicar a origem disso e por que é importante. Porque eu percebo hoje que as igrejas elas estão em silêncio. E essa é uma maneira do diabo trazer você para fora do propósito, levar você para fora do propósito. Então, quando você fala amém, glória a Deus, aleluia, tem um porquê, tem fundamentos bíblicos nisso, não é? E a oração, a participação, a intercessão, ela faz com que você se envolva em um propósito, que a sua vida cresça. E aí eu preparei essa palavra para pregar lá, mas eu não vou pregar essa palavra aqui hoje. Eu vou pregar uma palavra que eu preguei na conferência dos jovens, e eu acho que é importante, é uma palavra que ela é mais profunda, e aí eu gostaria de pregar essa palavra. Os irmãos recebem essa palavra? Então tá bom. Eu preguei em inglês, eu me senti tão importante no dia. Falei, poxa, eu acho que eles me entenderam. Eu tenho certeza, porque eles falavam amém. Amém. E eu pus para traduzir para português. E aí o que eu fiquei feliz é porque realmente ele estava traduzindo o que eu queria. Agora não sei se ele estava interpretando o que eu estava falando, ou se era uma tradução. Mas eu quero falar sobre o perigo da mistura. O perigo de se misturar. E eu vou usar como base aqui a lei e a graça, e a gente vai aprofundando cada vez mais. Há algum tempo atrás, na reunião nossa do Conselho Apostólico, a gente estava conversando sobre as pessoas que pregam a lei. E aí, conversando ali, eu falei, olha, eu acredito que pior do que pregar a lei é pregar a mistura. É quando se mistura lei e graça. Isso para mim é perigoso. E aí eu vou provar para você o perigo de se misturar a lei e a graça. Vou começar lendo com vocês Levítico capítulo 19, versículo 19. Eu passei os versículos, mas não quer dizer que vai na sequência, tá? Levítico 19, versículo 19. Vai projetar comigo? Vai, né? É porque aqui está mostrando em inglês para mim ali. Guardarás os meus estatutos. Não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa. Ou seja, está sendo dito o seguinte: até os animais não podia haver mistura. No Velho Testamento, o Senhor condena com veemência a mistura de povos. O Senhor não aceitava povos misturar, não aceitava tecidos serem misturados, animais serem misturados, comidas serem misturadas, porque isso é contra a palavra de Deus. E ele diz: no teu campo não semearás semente de duas espécies, uma única espécie. É o Senhor condenando todo tipo de mistura. A mistura te leva para fora do propósito. Nem usarás roupas de dois estofos misturados, ou de dois materiais misturados. Então, tudo que tem mistura, o Senhor condena, desde o Velho Testamento até nos dias de hoje. E aí, então, eu quero falar para você que a mistura pode te matar. A mistura pode te levar para fora do propósito. Quando você quer misturar no meio da igreja pecado, vai matar você. Quando você mistura na sua casa coisas que você não deveria, relacionamentos que você traz, amizades que você traz, pessoas com que você caminha, cuidado com essas misturas. Uma hora você perde o propósito de Deus e te mata. Mata mesmo, pastor. Vou te mostrar na Bíblia algumas coisas para você entender. Primeiro delas, eu quero ensinar para vocês uma palavra no original. Abre lá em Êxodo capítulo 24, versículos 9 e 10. Êxodo 24, versículos 9 e 10. É isso aqui? E subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú,
e 70 dos anciãos de Israel. Versículo 10. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés haviam como pavimentação de pedras de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Versículo 11. Não? E ele estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Nessa passagem aqui, o Senhor começa a mostrar sobre os 10 mandamentos. Alguém já viu aqui uma foto de uma pedra dos 10 mandamentos? Você já viu aquela pedra cinza? Aí eles colocam assim, aí tem os 10 mandamentos. Eu sempre achei que a pedra fosse cinza, mas a Bíblia fala que ela foi escrita em safira. Safira é azul. E aí então a lei foi escrita numa pedra, mas de safira, não é aquela pedra cinza. Pastor, mas por que é importante você saber sobre a safira? Então a safira aponta para a lei. Essa safira aponta para onde foi escrito a lei. Daqui a um pouco você vai entender todo o cenário, ok? Então foi escrita numa pedra de safira. Então quando a gente vê a safira, a gente agora vai lembrar do quê? Da lei. A lei foi escrita em pedras de safira. Vocês estão comigo? Vai devagarzinho que vai dar certo, você vai ver. Abre a sua Bíblia agora em Atos, capítulo 9, versículos 5 a 9. Aliás, Atos capítulo 5, versículos 1 a 10. Atos 5, 1 a 10. Olha só. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher... O que significa safira? Significa onde foi escrito o quê? Lembra que eu acabei de falar? Agora, o que significa Ananias? No original, quando você pega, eu tenho uma Bíblia aqui, quando você clica em cima, fala o nome original. Significa graciosamente dado por Deus. Então, Ananias significa o quê? Graça. O que significa safira? Agora eu vou te ensinar um texto que talvez você nunca entendeu na Bíblia. Como que alguém morreu no Novo Testamento por não ter trazido o dízimo e as ofertas da forma correta? Olha só. Entretanto, certo homem chamado... Vamos colocar no original? Um homem chamado... Com a sua mulher... O que aconteceu com eles? Misturaram a graça e a lei. E quando misturou a graça e a lei, vamos ler o texto? Vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher. Qual mulher que é essa? Então, de acordo com a sua lei, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Versículo 3. Então disse Pedro: graça, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, graça caiu e expirou, morreu. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Versículo 6. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias. Então, o que entrou? A lei entrou, aquela que era casada com a graça, não sabendo o que ocorrera. Versículo 8. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: diz-me, vendeste, portanto, aquela terra
Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-a morta e levando, sepultaram junto do seu marido. Eu nunca tinha entendido essa passagem, porque ela está numa dispensação da graça. Por que alguém morreu ao trazer a oferta? Na verdade, isso aqui é muito mais profundo. Isso aqui é algo que as pessoas vivem. E quando você mistura, você morre. Quando você mistura a lei e a graça, você morre. Quando você não tem discernimento do que você vive, você morre. Quando você não tem clareza do que é lei, o que é graça e qual das dispensações você vive, você vai morrer. Então, todas as vezes que você junta algum tipo de mistura, você pode morrer na sua vida. Vou te provar, vou pegar o mesmo exemplo que eu falei para os irmãos. Essa água aqui está limpa, irmãos? Mas vamos imaginar que agora tenha uma gota de urina. Aqui tem 200 ml de água. Você bebe? Fala a verdade, sim ou não? Não. Tem uma gota. Por que você não bebe? Porque tem o quê? Mistura. Ah, pastor, mas uma gota não faz mal não. Então vamos fazer melhor ainda. Vamos pegar uma caixa d'água de 500 litros. E aí você vê eu colocando uma gota de urina. Você vai beber? Por quê? Porque tem mistura. A Bíblia fala que uma pitada de fermento, uma pitada, uma pequena fração, nenhuma porção, leveda tudo que você faz, leveda todo aquele bolo, todo aquele preparo. Ou seja, aonde tem mistura, sai do propósito. Toda vez que você mistura algo, você perde o propósito. Vocês estão comigo? Vamos pegar uma outra passagem? Vou pegar aqui uma passagem para vocês entenderem um pouco melhor. 1 João capítulo 4, versículo 18. Eu peguei aqui da lei da graça para você entender, mas olha só. No amor não existe. Então, quando eu misturo as duas coisas, é possível? Ou você tem medo, ou você tem o quê? As duas coisas podem ficar juntas? Não. Mas toda vez que você mistura, você pode até entrar em depressão. Aquela sensação do medo, aquele temor das coisas, aquela angústia, e uma mistura e você não sabe o que é. Todas as vezes que você mistura algo, você fica mal. Você se sente mal, angustiado, depressivo. E a Bíblia diz, mas o perfeito amor lança fora todo. Então quer dizer que eu tenho um ou eu tenho outro. Eu posso ter os dois, irmãos? Não. Aí eu vou te falar, pastor, mas você não sente medo? Sentir medo, ele pode ser passageiro. É mais ou menos o seguinte. Lá em casa, tinha uma árvore que os passarinhos vinham para chocar os seus ovos. E aí é o seguinte, toda vez que alguém passava, aquele passarinho tentava afastar a gente da árvore, mas vinha com força. E eu fiquei famoso na internet, porque eu filmei a minha esposa com esse passarinho. O passarinho veio e tentou enxotar a minha esposa mesmo. O que é o medo, então, para você entender? Passarinhos podem até passar por nós, mas não pode fazer o ninho na nossa cabeça. O que significa isso? O medo pode até passar por nós, mas não pode fazer morada em nós. Porque se isso mistura, você vai morrer. Ou nós temos amor, ou nós temos o quê? Medo. O que você prefere? O amor ou o medo? E a Bíblia diz que o amor lança fora todo o... Então quer dizer que quanto mais eu encho do amor, mais ele coloca para fora o quê? Então se você tentar viver na mistura do amor e do medo, você vai viver angustiado,
depressivo. É claro que tem depressão que tem a ver, às vezes, com o seu corpo também, alguma vitamina que está faltando, algum remedinho que você precisa tomar para controlar, mas tem pessoas que elas deixam a alma serem fragilizadas. O medo vem, a angústia vem, né? Porque agora na Flórida estão perseguindo, e agora vão pegar, e agora não sei o quê, e aí você vive aquela aflição, aquele medo, aquela angústia, e não tem nada acontecendo. Pessoas mudam sem nada ter acontecido. Deixa o medo definir. Deixa a insegurança definir. Deixa o medo do amanhã. Não, porque amanhã, e você vive com medo do amanhã e sofre. Não, porque ter filho é complicado demais. Olha só, você nem tem filho, você já está falando que é complicado. E aí você vive com medo. Você vive na angústia das possibilidades. Eu conheço uma pessoa que ela sofre com a possibilidade. Conhece gente assim? Vocês riram porque é você mesmo ou vocês conhecem mesmo? Tem gente que sofre, não aconteceu nada, e meu Deus do céu, porque amanhã é segunda-feira, o que eu vou fazer? Essa semana volta às aulas dos meninos, como é que vai ser o ano letivo? Será que eles vão passar de ano? Menino, nem começou a aula, você já está sofrendo. E aí você fica nesse sofrimento. E a Bíblia diz que aonde tem amor, não tem? Sabe o que falta para a gente fluir? Fluir no amor. Que amor é esse, irmãos? É deixar Deus fluir, é deixar Deus penetrar no nosso coração, é encher do Espírito, lançar fora todo medo, confiar em Deus, descansar em Deus. Eu descanso em Deus. Sabe, o descanso, não tem como você querer trabalhar na angústia ou na agitação. Para quem foi chamado para viver no descanso? Eu fui chamado para viver no descanso, irmãos. Amém? Vocês estão comigo? Então, o que opera na sua vida? O amor ou o medo? O medo, lembra do passarinho atacando a minha esposa? Entra lá na internet depois, vocês vão ver, procura. Ela brigando com o passarinho. Possesso. Tá doido esse passarinho, tá doido. Eu achei maravilhoso. Eu ainda gravei, falei, gente, vou ficar famoso hoje. Sabe, o passarinho pode até vir nos atacar, mas deixa eu te contar uma coisa, ele não é mais forte do que você. Esse é o medo. O medo pode até nos atacar, mas ele não é mais forte do que o amor que opera em nós. Amém? Então eu descanso em Deus. Eu confio em Deus. Eu não deixo a agitação tomar o meu coração. Sofrendo. Irmãos, eu melhorei muito, mas eu sofria com coisas que não existiam. Você já ouviu falar da palavra sofisma? Sofisma é uma mentira com cara de verdade. Sofisma é isso, mentira com cara de verdade. Vou te dar um exemplo. Quantos são casados? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Quantos são solteiros? Deixa eu ver também. Vai casar, em nome do Senhor Jesus. Solteiro não é de Deus, Deus quer para você uma pessoa. Posso ouvir um amém? Aleluia. Eu sou casamenteiro. Passou perto de mim solteiro, irmão, já dou um jeito logo. Casa rapidinho. Fui chamado para isso. Olha aqui para mim. O que eu estava falando? Sofisma, irmãos. Eu queria ver se vocês estavam na pregação. Sofisma. O que é sofisma? Mentira com cara de verdade. Vamos imaginar, lembra quando você se relacionava antes de casar? Vamos supor que um dia você foi deixar a sua amada na casa dela. Deixou. E aí você estava lá e na hora de despedir, o telefone, vamos imaginar que o telefone dela tocou na hora de você ir embora. E ela, pera um pouquinho, e ela começa a sussurrar no telefone baixinho. E ela olha para você e você... Aí você começa a pensar, está falando com alguém. Quem que é? É um cara, estou sabendo, isso aqui não é certo, isso aqui não me engana não sou trouxa não. E aí ela vira e fala assim, amor, eu tenho que entrar, vai embora então. Você vai lá e você pega a sua bike. Você não é da época que você é na casa da morada de Monark não, né? Ontem eu vi um cara, geração anos 80, um cara passando de Monark, escrito assim, quando você pegava a Monark do seu pai, passava na porta
Tem irmão que não sabe nem o que eu estou falando aqui. Os mais novos não sabem nem o que é isso. E aí ele falando, quando você pegava a Monark do seu pai, passava na porta da menina. Quem é dessa geração da Monark? Oh! Mas nem tinha telefone também, né? Eu estou inventando uma história complexa aqui. Mas imagina que na época da Monark tinha telefone celular. E aí você pega a Monark lá, aquele bancão que chega com mola. Não era de mola? Lembrei. Aí você senta. O rebaixado na época do Monark era o banco de mola. Você já dava aqui assim. Meus meninos sabem nem o que eu estou pregando aqui, meus meninos. Depois alguém explica para eles. Né, Gisele? Eu cria vergonha. Você não sabe que é Monark. Aí você vai embora. Aí você vai embora pensando o quê? Ela tá com o outro comprou uma Caloi. Tô sabendo. E aí o sofisma é o seguinte. Aí você chega em casa. Mas quando você chega em casa, tinha uma festa surpresa para você que a sua namorada havia feito. Mas a sua mente, tudo parecia verdade. Isso é sofisma. Você cria uma verdade que na verdade é uma mentira. Ou seja, é mentira com cara de verdade. Você criou, mas sabe o que ela está fazendo? Era uma surpresa para você. E aí depois você se pega, nossa, eu criei um sofisma. Mentira, tudo parecia com cara de verdade. Tem pessoas que sofrem demais com a cara da verdade. Não é verdade. Às vezes você chega no culto, tem alguém conversando, e aí quando você chega, a pessoa para de falar. Você já pensa na hora, estão falando de mim. Mentira com cara de verdade. Não, a pessoa está querendo fazer uma surpresa para você, e você está lá colocando coisas, pensamentos ruins. Isso é o que o diabo quer fazer. O que ele está querendo fazer? Mistura. Tudo que mistura, mata. Lembra disso. Tudo que tiver mistura vai te matar. Então Deus não tem para nós o quê? Mistura. Não temos mistura. Ou nós temos amor, ou nós temos medo. Eu prefiro ficar com amor, porque viver a vida com medo é angustiante. É uma coisa tenebrosa. Tem gente que vai trabalhar pensando se a esposa vai trair. E ele vive sofrendo com aquilo, e aquele medo o tempo inteiro, e aquela angústia que vem, e a pessoa não consegue acalmar. Tudo é motivo para um problema. Então Deus não tem isso para você. Ele quer que você tenha o quê? Amor. Porque aonde tem amor não tem medo. Deus quer remover todo o medo do seu coração. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Não tem mistura. Alguém já brincou aqui de misturar água com óleo? Você percebeu que não mistura? Ou você tem água, ou você tem óleo. E é engraçado que os dois juntos não vão funcionar bem. Eu fui motoqueiro. Alguém já foi motoqueiro aqui? Poucos irmãos. Vocês são tudo rico, né, irmão? Já chegou comprando carro. Aleluia. Eu tinha moto. E aí, uma vez, eu não sei o que foi, deu um problema no carburador, eu fui levar a moto no mecânico. O que ele descobriu? Que a gasolina estava misturada com água. Por mais que você mexa, nunca vai ter a potência no motor. Sabe por quê? Porque aonde tem mistura, você nunca alcança a potência do motor. Aonde tem mistura, você nunca chega na plenitude em Cristo. Aonde tem mistura, você nunca vai desfrutar da graça plena. Você vai viver numa mistura. Lei e graça. Lei e graça. Ah, eu pequei, perdi tudo. Não, essa semana eu dei uma orada, eu estou bem. Estou bem, eu orei, eu estou bem. Posso pedir tudo para Deus, porque Ele vai me dar. Mas no dia que você peca, você não tem coragem de pedir nada. Sabe o que é isso? Mistura. Mistura. Sempre quando tem mistura, você acha que você é devedor de algo. Deixa eu te contar algo. Experimenta a graça. Até no dia que você errar. Até no dia que a coisa ficar ruim. Vou contar uma história dos meus meninos aqui. Eu acho que é ótimo meus meninos ouvirem que eles são os meus exemplos.
depois eles ficam, para que você fica contando para os outros? E eles estão crescendo. Então, enquanto eles são menores, eu posso contar, porque qualquer coisa ainda eu consigo. Eu não posso falar, porque eu posso tomar um processo, né? Eu posso controlá-los fisicamente. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Meus meninos estão jogando basquete. Mas a gente tem uma cesta de basquete lá fora. Mas meus meninos queriam comprar um basquete miniatura. Uma bola desse tamanho com uma rede desse tamanho para jogar dentro de casa. Eu falei, para quê? Tem lá fora. Não, pai, porque aqui e tal. E aí, tá bom, comprei. E aí eles vão brincar dentro de casa. E minha esposa tinha um lustre. O verbo foi conjugado no passado. Entenderam? E eles estão lá. Aí corre lá. Tá. E tem uma mesa, tem uma cadeira, e tem o trenzinho desse tamanho. Eu sei que, de repente, o lustre eram umas bolinhas assim, várias bolinhas, e a bola bateu e eu só ouvi um barulho. Tá, 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 tá. Falei, não vai parar de cair bolinha mais não? Aí eu cheguei, vi as bolinhas, falei, cara, eu acho que a Gisele nem estava em casa. Tava não, né? Tava viajando, sei lá onde você estava. Falei, cara, vamos ter que arrumar esse negócio. E vai a gente fazer a gambiarra. Gambiarra, irmãos, não é do diabo, é o diabo. Mistura para você ver um trabalho bem feito com um trabalho mal feito. É mistura do diabo. Vamos subir, colocamos as bolinhas, aquele negócio, umas bolinhas trinca e eu tento esconder e tal. Beleza. Mas à noite os meus filhos falaram, pai, podemos pedir comida? Que engraçado. Eles erraram mais cedo? Errou ou não errou? Mas na hora de pedir para o pai, eles lembraram do erro? Ou eles lembraram do que eles queriam? Graça é isso. Tropecei. Não é o que eu queria da minha vida. Mas eu não perco a oportunidade de pedir ao meu pai o que eu quero. Eles erraram à tarde, mas à noite eles pediram para o pai. Sabe por quê? Porque conhece o pai que tem. Ou você acha que eu ia falar, vocês derrubaram as bolinhas, vocês não merecem comer. Deixa eu te contar. Se eu que sou homem, sei dar boas coisas aos meus filhos, quanto mais meu Pai Celeste. Aleluia. Não é, irmãos. Aí agora você tem que definir que mistura que você aceita. Ah, então quer dizer que a graça me dá o direito de pecar? Não, deixa eu te contar algo. Você acha que eu não traio a minha esposa porque ela vai me matar na lei? Não, é porque eu a amo tanto que eu sou incapaz de trair a minha esposa. Entendeu como que é a graça? Quando eu amo tanto, eu me consagro. E se eu chutar aqui e tropeçar, oh Deus, não é o que eu quero isso para a minha vida. Eu me levanto e eu continuo andando. Mas não misture mais. Amém? Glória a Deus. Vocês estão me entendendo? Posso dar mais um exemplo para vocês? Gênesis 2,17. Acho que é isso. E o Senhor, Deus, lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Obrigado, meu irmão. Qual árvore que você não vai comer, irmãos? Você já tinha parado para pensar nisso? Você sabe que na hora que eu fui pregar essa palavra, eu estava sentado, Deus me deu esse versículo. E aí eu fiquei pensando, falei, mas vem cá, mas isso aqui é porque abriu-lhes o entendimento. Mas Deus falou comigo, essa árvore tinha mistura. E Deus sinalizou. Essa árvore tinha o quê? O bem e o quê?
Isso aqui é Deus falando. Eu não tenho para você, meu filho, mistura. E quando você mistura, o que foi que aconteceu ao comerem dessa árvore? Morreram. Como assim morreram? Não, Adão e Eva não morreu. Deixa eu te falar. Foi feito o primeiro sacrifício para tampar as suas vestes. A Bíblia também falava que na viração do dia, o Senhor vinha ter com eles. Mas aí o que acontece? O Senhor continua vindo na viração do dia? Parou o quê? Morreram o quê? O vínculo espiritual. Então quer dizer que quando tem mistura, perde-se o quê? A intimidade, o relacionamento. Toda vez que você tem mistura, você perde no seu relacionamento. Pessoas que traem o seu cônjuge, teve o quê? Mistura. Ocasionou o quê? Morte. Relacionamento, intimidade. Todas as vezes que você mistura algo, promove o quê? Morte. Deus não tem para você mistura. Deus não tem para você aquilo que é, eu vou misturar um pouquinho do mundo aqui na igreja. Não existe isso, irmãos. Vai morrer. E você sabe quando alguém está pregando e tem algum tipo de mistura. Seu coração testifica. É impressionante. Não sei, mas não está testificando. Essa palavra parece que não procede. É o Espírito falando com você. Por quê? Porque talvez o pregador está pregando com mistura. A mistura te tira do propósito. A mistura te mata. Todo tipo de mistura. Não, eu só vou ver um videozinho aqui. E esse videozinho começa a te matar. Você tem vontade de orar quando você olha um videozinho que não deveria? Estou na vontade de orar. O que aquela mistura ocasiona em você? Morte, distanciamento do relacionamento, frieza. Sabia disso? Vocês estão comigo, irmãos? Vocês têm que ver a cara de vocês para mim. Quero meu pastor Márcio Reis. Eu gosto do pastor Márcio, o Reis. É até profético, né? Márcio Reis e sacerdotes. O Márcio Alves é Costa. Costa eu não quero. Quero Reis. E olha, e fica aqui de crédito, irmão, eu não fico sem domingo na minha igreja, meu irmão. Eu estou aqui por sua causa, meu irmão. Está me devendo uma janta. Mas é verdade ou não é? Quando você mistura com o mundo, você tem vontade de orar? Seja honesto comigo. Esse dia alguém mandou uma pergunta para mim: é pecado ouvir Gustavo Lima? Aí eu fiquei pensando. Não, é sério, eu pensei. O que eu pensei? Eu brinquei, eu falei, eu não sei que louvor é esse, eu vou ouvir e te conto. Eu respondi assim. E teve gente que fica chateado comigo. Você ouve o Gustavo Lima, você tem vontade de orar? É que você ouve, né? Quem não falou aqui é porque ouve também, nem sabe, né? Esses dias lá em Goiás que eu fui ver, eu estava comprando uma camisa, começou a tocá-lo. Aí que eu fui ver a música, eu falei, meu Deus do céu. Mas você tem vontade de orar depois de Gustavo Lima? Funk. Não, é para acabar com Goiás, né? Não. Começa um funk, fala, nossa, eu quero adorar. Poderoso Deus. Você tem vontade? Por quê? Porque o que mistura te mata. Não gera vida. Aonde tem mistura, não gera vida. Toda mistura mata. Lembra de Ananias e Safira? A junção da lei e da graça, o que ocasionou? Morte. Aonde tem amor, tem medo? Aonde tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, gerou o quê? Morte. Vamos mais uma para terminar? Abre a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 9, versículos 5 e 9, por favor. Vamos ver aqui essa história aqui. A Bíblia diz, tem como colocar o versículo 4, por favor?
3 irmãos que eu falei. Seguindo ele estrada fora, isso aqui era Saulo. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. 4. E caindo por terra, muita gente fala que ele caiu do cavalo, a Bíblia não disse isso. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que ele caiu. Ele podia estar andando e caiu. Mas como ele era um guerreiro, muita gente atribui que ele estivesse um cavalo, mas a Bíblia não afirma, tá bom? Só a título de curiosidade para os irmãos. E aí a Bíblia continua dizendo: ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, na verdade, ele era um legalista. Ele estava achando que estava fazendo a obra de Deus. E caindo... 5. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros pararam emudecidos e ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve quantos dias, irmãos? 3 dias sem ver. 3 aqui na Bíblia é profético. Bom, não vou pregar isso não, mas deixa eu falar. Quantos dias o Senhor ficou da crucificação até a ressurreição? Isso mostra que ele venceu quem? O diabo, a morte. O 3 também fala de algo da vinda do Senhor. Não, mas não vou pregar isso não. Mas, deixa eu concluir, senão fica ruim. Mas isso fala que ele venceu a morte, venceu o diabo. Quanto tempo? Porque ele estava vencendo o diabo e operando para nova vida. Amém? E a Bíblia continua dizendo: durante os quais nada comeu nem bebeu. Isso aqui também fala de jejum. Isso aqui é um aspecto de jejum. Continua. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O que significa Ananias, irmãos? Graciosamente dado por... Olha o que acontece aqui, irmãos. Vê se você pega isso aqui, eu vou parar a pregação aqui. Se você entender, você grita aleluia, glória a Deus e faz qualquer coisa. Esse aqui já é outro Ananias, aquele já havia morrido, amém? Amém? Só porque tem gente que vai achar que é o mesmo. Não é o mesmo, esse aqui já é outro. Achou um discípulo chamado graciosamente dado por Deus. Disse-lhe o Senhor numa visão: graça. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse o quê? Vocês estão entendendo? Ou vocês não estão entendendo? Vou ler de novo. Volta lá no versículo lá. Então o Senhor lhe... Volta no 10, irmão, onde eu falei. Aleluia. Você sabe que o pastor não erra, né? O pastor não erra, irmãos. Pronto, agora é o versículo que eu disse. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Graça. Disse-lhe o Senhor numa visão: graça. Ao que lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Quem está debaixo da graça, sempre é eis-me aqui, Senhor. Mas o legalista, vou ver,
Você sabe, estou trabalhando tanto nos últimos dias, pastor. No 12, irmão. Falei no 12 agora. O povo do som fica numa raiva de mim, irmãos. Aonde eu prego? Sei por quê. E viu entrar um homem chamado e impôs a mão para que recuperasse. Você só vai enxergar mediante a... Calma, acabou não. Versículo 13. A graça respondeu. Vai lá para o 14. 15. 16. 17. 17. 18. Uai. Eu espero, irmão, porque eu preciso esperar. Então, a graça foi e entrando na casa, impôs a mão sobre ele, sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou. O Senhor enviou quem? A saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas, e tornou-se a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado. Calma lá. O que foi a última visão de Saulo? A lei. Quando ele nasce de novo, qual é a primeira visão que ele tem? Por que que ele ficou cego? Para que não tivesse mais misturas. Isso é um novo nascimento. Deus nos chama para viver uma vida sem mistura. Deus nos leva a viver uma vida sem mistura. Deus quer que você tenha um encontro genuíno com a graça, com o amor, porque o amor lança fora todo o... Deus não quer que você viva na árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o Senhor quer que você viva na árvore da vida. Deus não tem mistura. Sabe por que muita gente morre? Porque mistura. Sabe por que muita gente não desfruta do favor de Deus? Porque mistura. Sabe por que muita gente não transborda? Porque mistura. Sabe por que às vezes o louvor não flui? Porque tem o quê? Mistura. Sabe por que muitos pregadores não fluem? Porque tem mistura. Sabe por que muitos casamentos não permanecem? Porque tem mistura. Sabe por que muitos relacionamentos se dissolvem? Porque tem mistura. Sabe por que muitas vezes não fluímos em Deus? Porque tem mistura. Uma vida com mistura te mata. O irmão do teclado, pode subir, por favor? Eu preciso orar com vocês, irmãos. Eu não sei se você teve revelação dessa palavra, mas eu vou te falar. Deus, eu me lembro, era para eu pregar na conferência, era quinta-feira de madrugada, eu falei, Deus, fala comigo, e eu, sabe quando as coisas começam a encaixar e fazer sentido, e de repente eu falei, gente, isso é verdade, isso é pura verdade. Quer experimentar de algo? Não tenha mistura, trabalha com alguém que o tempo inteiro fica xingando. Como é que você fica no final do dia? Mal, por quê? Porque tem mistura. Tem mistura. Mas fica perto de alguém que exalta a Deus, que põe louvor, que glorifica a Deus. Como é que você fica? Uau, eu quero é isso. Quando você ouve alguém cheio do Espírito, como é que você fica? Nossa, cheio do Espírito. É ou não é? Quando você está caminhando, alguém levanta a sua fé, você encontra alguém, fala, ó, Deus é contigo, Ele te fortalece, o Senhor é, olha, o verdadeiro amor lança fora todo medo, você crê nisso?
creio. Sabe, você se enche. É bom caminhar, eu amo caminhar com o pastor Márcio, ele enche a minha fé. Me enche de fé. Ouça o que Deus está fazendo na vida dele. Enche o meu coração de fé. Estava vendo aqui essas crianças aqui. Estou vendo a igreja cheia. Isso enche o meu coração de fé, de alegria. Sabe, o seu coração te enche. E aí, toda vez que eu venho aqui, eu lembro da mesma cena. Eu, pastor Márcio sentado aqui na minha frente, a minha esposa e a pastora Carla sentado na frente, e eles da nossa igreja, eram membros lá, já tinha uns 4 meses, eu acho, por aí. Aí eu falei, irmão, sei. E eu fiquei pensando, falei, gente, se eu falar uma bobagem aqui agora, falei, irmão, Deus não tem para você ficar comigo na videira. O olho dele, e ele estava comendo um ovo, eu lembro até hoje o tamanho do ovo. Se eu comer um ovo desse, eu fico uma semana. Trenzão, e era café da manhã. Eu falei, rapaz, se isso é o café da manhã desse homem, agora que chegar o almoço, eu tenho até medo. Eu falei, irmão, Deus tem para vocês um ministério para abrir uma igreja. E qualquer pessoa, qualquer pastor de raciocínio lógico fala, vou perder um casal desse jamais. Mas você sabe, se ele tivesse ficado, por incrível que pareça, tornaria-se uma mistura. Parece que seria bom, mas não seria. A prova está aqui. E ele ficou me olhando, eu falei, irmão, Deus tem para vocês um ministério. E ele, como é que eu vou abrir um ministério? Eu falei, irmão, pode começar a usar o prédio nosso. Vai lá, usa o prédio nosso. Começa lá. E esse irmão, irmãos, esse irmão é um irmão de honra. Irmãos, ele participa do meu presbitério toda semana. Ele vai lá para me ouvir. E às vezes o presbitério gasta mais tempo falando da igreja local do que falando de todas as outras igrejas. E ele está lá, ele está sugando tudo, e ele está ouvindo tudo. Sabe por quê? Porque ele decidiu ouvir a voz de Deus. Pastor, mas se ele ficasse lá na igreja, não iria fluir na potencialidade. Não iria. Não iria. Sabe, às vezes para o bem, você tem que perceber isso, você tem que ter a humildade de reconhecer. Falei, irmão, e eu fiquei pensando, falei, gente, esse pastor é maravilhoso, pastor é maravilhoso, gente, esse casal aqui ia fazer uma diferença grande. Mas você sabe, eu tenho um compromisso com a edificação da obra de Deus, não é com os meus gostos. Porque se eu tentar discipular de acordo com o que eu acho, mistura entre o que eu acho e o que é vontade de Deus. Eu quero a vontade de Deus. Você tem que ter humildade. Senhor, a oração no Getsemane. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Por que o Senhor fez aquela oração? Porque Ele não queria misturar a vontade dEle com a vontade do Pai. Porque Ele sabe que não pode ter. Quer ter vida abundante? Não misture. Quer prosperar financeiramente? Não misture. Julgo desigual. Quer um casamento pleno? Não misture. Quer fluir em Deus? Não misture. Quer experimentar coisas celestiais? Não misture. Não misture. Não deixe seus filhos se misturarem. Não deixe seus filhos se misturarem. Não deixe seus filhos se misturarem. Amém? Com seus olhos fechados, então, eu vou orar por você. Você sabe o que você tem misturado. Você sabe o que está te matando. O que você vê, o que você assiste, TikTok. O que você vê no seu TikTok?
que você vê nos seus vídeos? O que você faz nas conversas com seus amigos? O que você olha? O que você vive? Procure alguém para te abençoar, não tenha vergonha não. De falar, olha, eu preciso de ajuda. Seu líder, seu discipulador, seu pastor, pede ajuda. Espírito de Deus, eu oro para que os meus irmãos hoje definitivamente não tenham mais misturas. Senhor Deus, eu oro para que a pureza e a singeleza de coração sejam plenas na vida dos meus irmãos. Eu oro, Espírito de Deus, para que o fluir e a graça do Senhor sejam manifestas aqui nesse lugar. Eu oro, Espírito de Deus, para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas. Espírito Santo de Deus, eu glorifico o Teu nome. E eu oro essa manhã aqui, essa manhã especial. Há um motivo, Deus, de estar aqui. Há um motivo de pregar essa palavra, há um motivo de ouvir essa palavra. O Senhor é quem faz os arranjos. Não havia programação natural, Deus, mas algo celestial foi necessário hoje. Não havia aqui uma interferência de um homem, uma agenda anual, mas tem uma agenda celestial. Por que dessa palavra? Por que essa mensagem hoje? Por que de estar aqui? Por que de pregar essa mensagem? Por que de ouvir essa mensagem? Espírito de Deus, eu abençoo os meus irmãos. Te agradeço. Louvo o Teu nome. Que hoje possa marcar o coração dos meus irmãos com ambiente de vida, de unção, sem mistura. Sem mistura. Sem mistura. Queria terminar falando algo para vocês. Muito cuidado com quem você ouve. Porque às vezes nós misturamos demais as coisas. É como se você tivesse casado olhando para outra mulher. Quando você caminha com alguém, você decide ouvir aquela pessoa. Ah, eu não posso ouvir outras pessoas? Pode, mas cuidado com a mistura. Cuidado com a mistura. Tomate é bom para a saúde? É. Uma salada de frutas é boa para a saúde? É. Mas se você misturar as duas coisas, não combina. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Tomate é fruta, não é verdura. Mas quando você mistura salada de fruta com tomate, não é gostoso, não é bom. Cuidado com as misturas. Cuidado quem fala na sua vida. Cuidado quem é a fonte. Cuidado quem é a sua inspiração. Cuidado com as misturas. Posso ouvir um glória a Deus? Você foi abençoado com essa mensagem? Gostaria que você aplaudisse o Senhor. Pastor Márcio.